Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém? Amém. Vamos continuar a leitura em Romanos. Hoje nós estamos aí caminhando no capítulo 8 da carta do apóstolo aos nossos irmãos em Roma. Romanos 8, agora dos versos 31 a 39. Que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, ainda em sua presença, ó Pai, nós nessa noite rogamos pela sua misericórdia, para que o Senhor alcance os nossos corações, abrindo a nossa mente para entendermos a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor, ó Deus, transforme a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Que o Senhor, ó Pai querido, faça com que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E usa-nos, Senhor, conforme a sua vontade, que as palavras aqui sejam a sua e não a minha. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tinha um menino que ele tinha uma galinha de estimação. Essa galinha, ele ganhou na feira lá, ainda era um pintinho. Dormia dentro de casa com ele, ele passeava para tudo quanto é canto com essa galinha. E um dia, a galinha chocou 5 filhotinhos. E era muito interessante, aquele menino ficava ali, olhando pela janela da casa dele. A galinha ali com os filhinhos ciscando para lá e para cá, e ele ficava ali admirando. Só que houve um período de seca lá no sítio, e teve um incêndio. Aquele menino ficou desesperado, porque a galinha dele estava bem perto de onde estava pegando fogo, e não tinha o que fazer. Quando o fogo se apagou, ele foi procurar, e foi até o local onde possivelmente estava a galinha ali. Quando ele olha a cena, estava a ave toda queimada. Ele, com medo de chegar perto da sua amiga, que ela já não tinha mais vida, mas quando ele se aproximou, ele viu que as asinhas por baixo, alguma coisa se mexia. Os pintinhos foram salvos do incêndio. Aquela galinha deu a vida pelos seus filhotinhos. Pessoal, é claro que não é uma história real. O menino da galinha, ele talvez não exista. Essa foto, inclusive, foi feita por inteligência artificial. Esse menino aí nunca existiu. Mas tem uma história real, uma história verdadeira, de alguém que sacrificou a própria vida para salvar a nossa vida. A história de Jesus Cristo. Aquele que nos amou ao ponto de um amor que ninguém pode separar. E esse é o tema dessa noite. Que amor é esse que ninguém separa? Que amor é esse que ninguém separa? E diferente dos meus outros sermões, hoje eu vou fazer um sermão em apenas
dois momentos, em dois argumentos. O primeiro argumento com 5 questões. E a primeira das questões que o texto nos traz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 31 começa: quem dirá, pois à vista dessas coisas? E à vista dessas coisas faz referência à obra de Jesus Cristo que nos salvou. Esse texto está trazendo uma mensagem para aqueles que foram salvos por Jesus Cristo e que não tem mais nenhuma condenação. Porque aquele que é salvo por Jesus é liberto do pecado e da morte. O texto ele pode estar nos dizendo, em outras palavras, da seguinte maneira, continuando aqui: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? É claro que o autor não está dizendo que as pessoas nesse mundo não vão se levantar contra você. Não está dizendo que agora você é uma pessoa blindada, ao ponto de Deus agir como um verdadeiro vingador em seu favor. Se alguém te ofender, e eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar isso, ninguém mexe com o ungido do Senhor. Porque se mexer, Deus vai pesar a mão, Deus vai se vingar. Não é nada disso. Não é nada disso. O que o autor está dizendo é sobre aqueles que o verso 30 diz, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados e que também o Senhor irá glorificar na vida eterna. É sobre esses. É sobre essas pessoas que o texto está dizendo. É sobre essas pessoas que estão sendo cuidadas pelo Rei do Universo. E isso significa o quê? Que mesmo que o inferno se levante contra nós, o Espírito Santo vem nos fortalecer. Mesmo que as provações sejam maiores do que nós, o Espírito Santo irá nos fortalecer. Mesmo que as provações abalem as nossas estruturas, o Espírito Santo irá nos sustentar. E tudo isso, meus irmãos, é para a glória do próprio Deus, não é para a nossa glória, mas é para a própria glória do Senhor. E como o texto que nós lemos agora há pouco, tudo isso que nós passamos, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas fazem parte do cuidado de Deus, tudo está debaixo da soberania de Deus, e tudo isso age para a própria glória dele. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e todas elas são para a própria glória do Senhor. A segunda pergunta que o texto nos traz é: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, se antes, quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, o Senhor já cuidava de nós, como Ele cuida até dos ímpios. Afinal de contas, o sol é para todos, a chuva é para todos. O Senhor dá sabedoria, dá a medicina para todos. Agora imaginem vocês, se o Senhor cuida daqueles que não são seus filhos, imagina nós que fomos adotados pelo nosso Deus, que fazemos agora parte da família do Senhor. E quando nós somos adotados pelo nosso Deus, nós então passamos a ter direitos reais de um verdadeiro filho. Assim somos chamados filhos de Deus. E quando Deus nos chama para sermos filhos seus, Ele vem nos abraçar com um amor tão grande. Um amor tão grande ao ponto de entregar o Filho primogênito, o seu próprio Filho Jesus Cristo, numa cruz, para morrer pelos nossos pecados, para sofrer no nosso lugar, nos tirando do domínio do reino das trevas e nos levando para o reino do seu Filho amado. Certamente Deus está cuidando de nós em todas as nossas
situações, em todas as áreas das nossas vidas, até mesmo nas nossas dificuldades. E Cristo Jesus deixou muito bem claro isso no Sermão do Monte, quando ele falava sobre as nossas ansiedades. E ele trazia exemplos: olha, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios do campo. Se ele cuida dessas criaturas, quem dirá o que ele fará com os seus filhos? Basta para cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com as consequências do dia do amanhã. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E isso não quer dizer, meus irmãos, que eu tenho que ser uma pessoa imprudente, que eu tenho que ser uma pessoa ociosa. É claro que eu preciso planejar a minha vida. É claro que eu preciso ter um trabalho para ganhar o meu pão. Afinal de contas, a preguiça é pecado. É claro que eu preciso ser prudente nas minhas decisões, porque muitas vezes essas decisões não afetam apenas eu, mas afetam até a minha própria família. Mas é claro que tudo isso que eu planejo, seja na minha vida em casa, nos meus estudos, no meu trabalho, os resultados de tudo isso se concretizarão de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque o Senhor Deus conhece tudo aquilo que nós necessitamos. Ele tem cuidado de nós e dado aquilo do que nós necessitamos. A terceira pergunta que o texto nos traz é: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é o acusador? O profeta Zacarias, no capítulo 3, e depois João, lá em Apocalipse 12, deixa muito claro quem é esse acusador. O acusador é o próprio Satanás. Ele não descansa, ele não dorme, ele não tira férias. Ele foi aquele que acusou Jó, dizendo que ele só era fiel a Deus porque Deus dava tudo para ele. Ele é aquele que continua tentando acusar os filhos de Deus. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos, não há mais acusação, porque por meio dele nós fomos justificados, nós fomos purificados, os nossos pecados foram pagos, nós temos o maior defensor. Jesus Cristo é o nosso advogado. E não é como um advogado humano que recebe para trabalhar para você, ele trabalha porque ele recebe. Muitas vezes ele erra, muitas vezes o trabalho dele não vai te livrar da sua condenação. Mas Jesus Cristo, ele não recebeu nada. Pelo contrário, ele pagou. E o preço pago foi o seu sangue naquela cruz do Calvário. O seu sangue comprou a nossa liberdade. A vida dele comprou a nossa vida. E Jesus, então, no tribunal de Deus, ele se torna o nosso substituto. Ele nos justifica. Nós chegaremos diante do Pai, justificados por meio de Jesus, porque ele já cumpriu aquilo que nós deveríamos cumprir. Ele transferiu a culpa nossa para ele. Então, meus amados, uma vez justificados, não haverá mais acusação contra nós. E sabe de uma coisa? O presente que nós ganhamos, a vida eterna, ninguém tirará isso de nós. Se isso acontecesse, seria o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus foi ineficaz. Mas o sacrifício de Cristo não foi ineficaz. Foi eficaz para o seu povo, sim. E ele mesmo diz, como relatado lá na carta de João: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ainda na própria carta, no capítulo 5, o texto diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. A vida eterna é uma verdade. É uma promessa que Deus tem para cada um de nós.
nos livrar da acusação, é uma promessa de Deus para cada um de nós. E nós temos sido defendidos pelo melhor advogado de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós somos defendidos pelo melhor advogado de todos, vem a quarta pergunta: quem os condenará? Se Jesus Cristo já nos representa no tribunal de Deus, não preciso de um outro defensor. Afinal de contas, ninguém teria essa capacidade, senão o próprio Senhor. Nele nós temos confiança. E mais seguros ainda porque nós temos recebido uma dupla intercessão, pois o Espírito também intercede por nós, como relatado em Romanos, um pouquinho antes aqui, versos 26 a 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Senhor, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Além do Espírito, Cristo intercede como o sumo sacerdote. Portanto, não há tentação maior do que nós possamos suportar. A derrota do inimigo é certa. O Senhor Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote, como relatado pelo autor aos Hebreus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós recebemos misericórdia pela obra, através da obra de Cristo. Para a gente entender melhor, eu tenho uma outra história. Havia um líder guerrilheiro, ele criou lá no povoado dele uma lei. A lei era a seguinte: quem roubasse, quem fosse pego no roubo ou no furto, ia ser severamente castigado. Um dia as coisas ali naquela vila começou a sumir. Foram até o líder e ele falou: cumpra a lei, procure quem é esse ladrão. Cumpra a lei. Até que encontraram o bandido. Levaram para esse líder e a hora que ele olhou, era a mãe dele. A mãe dele que estava roubando as coisas naquele vilarejo. E agora ele tinha um dilema. Mas ele tinha que cumprir a lei, porque a lei foi criada por ele. Ele determinou: cumpra-se a lei. Levaram ela para o público, amarraram aquela mulher numa pilastra para ser chicoteada, e na hora que o capataz estava pronto para chicotear, ele grita: para! Desamarra. Ele foi até o lugar dela: me amarre e me chicoteie, eu estou pagando o preço pelo crime. Já não há mais condenação, eu assumi o lugar dela, eu tomei a culpa dela, não há mais o que acusarem. E o que essa história tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Cristo é aquele que cumpriu a lei. O preço foi pago nele. Ele foi o substituto de nós, lá naquela cruz do Calvário. Ele sofreu por nós, ele pagou o preço através do seu sangue. Ele compadeceu das nossas fraquezas. Ele recebeu a justa punição que deveria ser nossa. Esse é o maior ato de amor que alguém poderia oferecer. Cristo Jesus nos amou. E aí nós entramos na quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Apesar, gente, de nós vacilarmos com Deus, apesar de nós sermos infiéis muitas vezes, o Senhor não nos abandona, mesmo nas nossas maiores provações, mesmo nas nossas tentações. E nesse ponto o apóstolo Paulo traz alguns exemplos no texto. E muitos desses exemplos, quando nós passamos, nós achamos que Deus se esqueceu de nós, mas Ele não se esquece. Devemos entender, meus irmãos, que Deus estará conosco, seja na nossa tribulação, angústia,
perseguição, fome, nudez, perigo ou morte, o Senhor nos ama e nada irá nos separar do seu grande amor. Nós devemos entender que Deus não vai nos tirar da dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade é usada para que nós sejamos santificados, para que nós tenhamos crescimento espiritual, e muitas vezes situações assim acontecem conosco, para que Deus mostre o seu grande amor por cada um de nós. São maneiras que Deus vem para nos fortalecer, e Ele estará conosco durante toda a nossa trajetória. É o processo de santificação, ou seja, cada dia mais eu vou abandonando aquele homem pecador, aquele homem vai morrendo, e a cada dia mais eu vou vivendo para a vida em Cristo Jesus. Nós caminharemos essa jornada até o dia final. Esse é o cuidado que o Senhor tem conosco. Através do seu Espírito, Ele nos fortalece, Ele nos dá vida, Ele aumenta a nossa fé. E essa é uma promessa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O dia que nós seremos glorificados. O dia que nós seremos restaurados e nunca mais sofreremos as mazelas do pecado. Esse é um ato de amor, porque Cristo nos ama, e aí eu entro no segundo ponto, que é mais rápido que o primeiro, para tranquilizar os irmãos. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada separa do amor de Cristo, e nem a morte. De todas as nossas dificuldades, a maior que nós enfrentamos é a morte. Muitas vezes, essa situação vem até na mão de ímpios. Pessoas que perseguem a igreja de Cristo, pessoas que matam aqueles que adoram, que testificam o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa situação de morte não é motivo para abandono da sua fé. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, até a história do cristianismo, o povo de Deus era perseguido. O povo foi perseguido pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos próprios judeus, pelos romanos. A igreja nos primeiros séculos, os nossos irmãos foram lançados. As covas dos leões foram para a arena. Nero queimava os cristãos nas ruas para servirem de postes de luz. No período da Reforma, a rainha Maria Sanguinária, lá na Inglaterra, ela fez uma limpa nos cristãos, matou todo mundo que era contra a igreja católica, que ela podia matar. Se eles negassem a igreja deles, era morte na certa. Ou seja, o mundo odeia a verdadeira religião. O mundo odeia a religião de Cristo. Os ímpios estão perseguindo os verdadeiros cristãos até nos dias de hoje. Nós temos visto relatos e mais relatos da igreja perseguida. Nós vivemos num país que há liberdade religiosa. Nossa perseguição é ideológica. É moral, ou seja, se eu declaro que eu sou cristão, eu posso não ter um emprego, eu posso ser cancelado nas redes sociais, mas tem gente perdendo a própria vida. Mas tudo isso, meus irmãos, não vai calar o reino de Deus, como nunca calou. Quanto mais o reino das trevas avança contra o reino de Deus, mais o reino de Deus cresce. E por isso que ele diz que nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedores não é uma promessa condicional. Deus está dizendo, olha, faça isso que eu te dou aquilo. Essa expressão, mais do que vencedores, significa hipernicomen, que é a palavra original que significa hipervencedores. Ou seja, algo acima da normalidade. É uma vitória sobre a vitória que vem por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus dá essa vitória aos seus escolhidos. E para fazer parte do povo de Deus, Ele não estabeleceu nenhum critério, foi a sua livre escolha. Ele nos escolheu de uma maneira livre, não condicional.
E quando nós falamos que nós somos mais do que vencedores, não quer dizer que nós vamos ter bens, riquezas, Deus vai nos dar vigor, de saúde, nada disso. E infelizmente tem muitas seitas pregando isso, pregando prosperidade para atrair público, dizendo que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai te dar saúde. E agora existe a tal da teologia coaching que está separando, e aprendi isso essa semana, reino da salvação, dizendo que salvação é uma coisa, mas reino de Deus é outra. Por isso que tem hoje Pablo Marçal nos púlpitos pregando, porque ele faz parte do reino. Afinal de contas, ele é próspero, ele é rico, ele declara pela palavra dele, as coisas acontecem. Heresia, mentira. Não é isso que o texto diz. Nós somos mais do que vencedores, porque nada irá nos separar do amor de Cristo. Não será a morte, não serão as coisas dessa vida, não serão os seres espirituais, as autoridades terrenas, não serão as coisas que aconteceram, que estão acontecendo ou que ainda irão acontecer no futuro. Nada irá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é tão alto quanto a maior altura. O amor de Deus é tão profundo quanto a maior profundidade. E quando o Senhor nos escolhe, Ele não vai nos largar. Cristo diz: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém a arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Um amor maravilhoso, ao ponto de entregar a sua vida. Mas Ele ressuscitou, Ele é exaltado, e Ele governa sobre todos e sobre todos. E no seu governo Ele ainda intercede por nós pecadores. Esse amor nenhum humano poderá ter. O profeta Isaías, quando dá o exemplo da mulher, ele fala: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor Deus não vai nos abandonar. O Senhor Deus não vai esquecer do seu filho. É um amor que a gente não merece. Mas o Senhor tem cuidado de nós. E a promessa do Senhor para cada um de nós é que um dia Cristo voltará para resgatar a sua igreja, para glorificar o seu povo, dando-nos corpos livres do pecado, que sem carregar essas mazelas que o pecado nos traz, com dores, com necessidade de cirurgias, com as doenças que o pecado nos traz. E isso tem uma profunda relação com o amor dele para cada um de nós, embora nós não mereçamos. Meus irmãos, partindo para a conclusão, no mês de julho, nós caminhamos na série A Minha Vida para Deus, falando sobre os aspectos do cristão, de como ele deve viver a vida para glorificar ao próprio Deus. Um Deus que nos ama, um Deus de um amor tão grande, que não permite que nada nesse mundo pode separar desse amor. Nós aprendemos no mês de julho que, apesar de todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos, nós podemos nos sentir aliviados, porque a graça de Deus nos basta. É isso que basta para cada um de nós. A graça dele é suficiente para nós. Aprendemos que a nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus. Não só dentro da igreja, mas lá fora. A maneira que eu ajo, a maneira que eu vivo, o meu exemplo de Cristo. As pessoas devem olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. No terceiro domingo, nós aprendemos que aqueles que viveram sem Cristo, mesmo que tenham ganhado tudo no mundo, jogaram a sua vida fora. De que maneira você tem vivido a sua vida? E em todas as pregações, meus irmãos, nós somos alertados. Se vocês ainda não entregaram a sua vida para Jesus, a hora é agora, o momento é agora, não é depois, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta nesse mundo. Pode ser que eu não saia daqui desse púlpito.
Pode ser que eu viva até os 100 anos, mas eu não sei quando vai ser. Por que eu vou esperar tanto tempo para entregar a minha vida para Jesus, se eu tenho a oportunidade de fazer isso nesse momento? Aquele que entrega a vida para Cristo, recebe esse amor profundo e é maravilhoso. É ser recebido como filho de Deus. E por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. É uma vitória que veio de um ato de amor supremo. Nós ganhamos a vida eterna, livres de acusação, livres de condenação, livres de qualquer culpa, porque Cristo assumiu isso em nosso lugar. E o que Deus exige de nós é a confissão dos nossos pecados e o arrependimento verdadeiro. É reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. A história do menininho e a sua galinha pode parecer muito simples, mas é uma história que fixa. E eu acho que vocês vão lembrar isso por muito tempo. Mas a história mais importante que vocês devem lembrar é que Cristo Jesus deu a vida por cada um de nós. Cristo Jesus morreu naquela cruz por nós. Ele nos salvou da morte e do inferno. Cristo Jesus é aquele que nos ama. Nós somos salvos. O Espírito de Deus habita em nós. Passamos então a viver uma vida livre, sem desânimo, porque nós temos a esperança da vida eterna. É uma promessa de Deus para cada um de nós, que nós vamos participar da sua glória por toda a eternidade. Não haverá condenação, não haverá frustração, nem separação. Essa é a resposta do amor de Deus para as nossas vidas. Ele nos ama e nada irá nos separar do grande amor de Deus.